Desafio Gabarite RIGDF na Banca Quadrix. Vamos resolver várias questões da Banca Quadrix nesse nosso evento de hoje. Eu peço para que você já lembre de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e se você ainda não faz parte da comunidade Premium, o link está aqui na descrição. Lembrando que esse evento aqui, ele está no YouTube, mas será restringido muito em breve, somente para os alunos da comunidade Premium. E lá você recebe todos os conteúdos disponíveis, inclusive material de apoio dessa aula, beleza? Então, vamos começar a nossa aulinha. A gente não tem tempo a perder porque é o nosso desafio em 15 minutos para gabaritar RIGDF na Banca Quadrix. Vamos junto. Então, tá aí, Conhecimentos DF, professor Rafael Vale, tá aí as minhas redes sociais para quem ainda não me segue, tem o meu Instagram e também o meu YouTube. Beleza? Show, vamos embora. A realidade étnica, social, cultural do Distrito Federal é marcada ainda hoje pela época de sua construção, pelos candangos e pelos primeiros núcleos populacionais. Uma população majoritariamente formada por migrantes vindos do sul e do norte do país, com pouco significativa influência mineira e nordestina. Gabarito totalmente correto, pessoal. Incorreto, errado. Por quê, pessoal? Na verdade, existe uma grande influência, principalmente mineira e nordestina. Se a gente for pensar em questão regional, a gente tem como principal estado a principal região que trouxe migrantes aqui para o Distrito Federal até hoje, de acordo com o PEDAD de 2021, a região Nordeste. Região Nordeste, a principal até hoje. Nordeste, beleza? Regional. Agora, se a gente pensar em uma situação estadual, qual que seria o estado, em primeiro lugar, que mais trouxe? Minas Gerais, segundo Goiás, praticamente empatado aí com o estado da Bahia. Beleza? É basicamente essa lógica aqui. Isso aqui são dados do PEDAD 2021. Tá bom, pessoal? Vamos lembrar disso daqui. É muito importante para a sua prova. Cai demais, não cai, despenca, beleza? Então vamos lembrar. Região Nordeste, Minas Gerais seriam aí os maiores atrativos de migrantes para Brasília. A transferência da capital brasileira para o Centro-Oeste ocorrida no governo JK teve como fator fundamental, aqui está falando sobre os motivos, né? Os motivos da transferência. Motivos da transferência, né? Então, isso aí cai demais, né? Então, vamos lá. Só que ele fala aqui, ó, como um fator fundamental, a necessidade da proteção à sede do governo federal contra uma provável invasão externa. Aí, nesse caso, errado, pessoal. Essa questão, ela foi muito boa, é uma questão capciosa, justamente por quê? Porque a gente tem como um dos motivos da transferência da capital para o interior do país a proteção. A proteção. Porque anteriormente a capital ficava no Rio de Janeiro e poderia ocorrer uma invasão marítima, né? E no interior do nosso país ficaria mais protegida a capital. Porém, a ideia da transferência da capital, ela é lá do período colonial. A primeira vez que apareceu na Constituição foi em 1891. Então perceba que ela foi discutida há muito tempo. Quando chegou a época de JK trazer a capital para o centro do país, o motivo de proteção nacional, de certa forma, podíamos dizer que ainda persistia? Sim, beleza, ficaria mais protegido de qualquer forma. Porém, quando ele trouxe ela para cá, ele certamente não era o motivo fundamental, igual aqui fala, tá? Então, tinha outros motivos ali mais importantes que esse, né? Quando a gente vai estudar sobre isso, gabarito errado, tá? Mas quando a gente vai estudar sobre isso, normalmente na prova vão vir esses motivos aqui, tá? Então, vamos recapitular aqui rapidamente, tá? Então, interiorização com povoamento e desenvolvimento. Às vezes na prova é fragmentado, povoamento ou desenvolvimento. Ou fala dos dois, povoamento com desenvolvimento, né? Acabam sendo dois motivos dentro de um núcleo só aqui, beleza? Então, isso aqui fala demais na prova. Aqui a gente fala também, a gente adicionou aqui um pouquinho mais, falando sobre o desenvolvimento, né? Uma ramificação desse primeiro. Temos a segurança nacional, que seria o objetivo claro dessa questão aqui, né? Falar sobre
não ficarem expostos a possíveis ataques, principalmente por meio marítimo, né? Então, protegeria. Ser também o símbolo do novo Brasil desenvolvimentista de JK, fugir da pressão urbana de pessoas ali que estavam insatisfeitas, né? No Rio de Janeiro já era basicamente uma metrópole, né? Muitas pessoas insatisfeitas com manifestações. Então, temos muitos motivos. Esses são os principais que normalmente aparecem em prova, mas não teria um maior que o outro. E certamente, se a gente colocasse escalonado, a qual que seria o principal? Certamente o principal não seria, no momento da transferência realmente que ocorreu do JK, a segurança nacional não seria o principal, tá? Então, gabarito nesse caso aqui, gabarito errado. Beleza? Gabarito errado. Questão interessante, muito interessante. Vamos à próxima. O conceito de planejamento e modernismo do projeto urbanístico e arquitetônico da nova capital foram e ainda são reproduzidos integralmente nas suas regiões administrativas, além de incorporados os municípios da RID. Galera, totalmente errado, né? Porque o projeto urbanístico ele não foi reproduzido integralmente em todas as regiões administrativas, por exemplo. Tá totalmente errado aqui. E aí, para ficar mais errado ainda, ele coloca que foi reproduzido nos municípios da rede. Aí não faz o menor sentido. Nenhum município da rede incorporou o projeto urbanístico do Lúcio Costa. Não tem nada a ver isso. Questão totalmente errada, tá, pessoal? Questão totalmente errada. Gabarito erradíssimo, tá? Gabarito erradíssimo. Tá? Então não há que se falar nisso. Então, nem nas regiões administrativas de maneira integral, quiçá nos municípios da rede, tá? Quiçá nos municípios da rede, beleza? Se quiser dar um pause aí, conferir a resposta por completo, fique à vontade. Vamos seguir. O Bumba Meu Boi, do Seu Teodoro, com sede em Planaltina, é considerado patrimônio material e imaterial do DF, por sua relevância como legítima referência de cultura local. Questão da parte cultural, né, do Distrito Federal, gabarito errado. Esse tipo de questão é o seguinte, pessoal. Infelizmente, a gente não tem as melhores formas de você estudar isso daqui, porque é basicamente um decoreba, tá? Então, o que que é isso? Quando vem uma questão, a gente tem que tentar lembrar dela para a sua próxima prova, porque vai que cai de novo, tá? Mas a parte cultural, ela não é a parte que mais cai do nosso conteúdo como um todo de conhecimentos DF. E eu reconheço que é uma parte mais difícil de você decorar, porque são muitos nomes, né? E realmente o Distrito Federal é uma unidade da federação que tem muita cultura envolvida aqui, tá? Mas, bom, sobre o Bumba Meu Boi Teodoro, do seu Teodoro, é um movimento cultural brasileiro localizado na RA de Sobradinho e não em Planaltina, tá? Ele é tombado como patrimônio imaterial do DF. Na assertiva fala de ser material e imaterial. Você poderia acertar de maneira mais tranquila quando você pensa em material, né? Certamente estaria errado, porque obviamente ele é imaterial, tá? Ele é imaterial, beleza? E coloquei aqui para vocês para ficar mais fácil decorar, né? Ah, o que que seria mais plausível de ser cobrado eventualmente em uma próxima prova? Então fiz um resumão aqui trazendo os bens imateriais já registrados no DF. Então a gente tem aqui Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro, Bumba Meu Boi, Clube do Choro de Brasília, Festa do Divino Espírito Santo de Planaltina, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Ideário Pedagógico de Anísio Teixeira, Via Sacra ao Vivo de Planaltina, Praça dos Orixás e Festa de Iemanjá. Esses aí, eles estão inscritos aí como bens imateriais registrados no DF. Então, professor, como que eu faço para decorar isso daqui? Galera, não tem como. É ler, decorar e ver se cai na prova, tá? O que dá para fazer é você marcar pela lógica, né? Ele deu aqui uma dica, né? Quando ele colocou aqui patrimônio material, certamente não seria, você podia marcar errado por conta disso, né? Agora, a sede aonde? Né? Fica difícil realmente, né? Você saber que era em Planaltina. Mas, de qualquer maneira, daria para você matar por não ser patrimônio material pela lógica aqui, beleza? Obviamente seria se fosse imaterial, como no caso é, beleza? Então, gabarito errado. Vamos para a próxima. Oscar Niemeyer venceu o projeto urbanístico do Plano Piloto de Brasília e foi o arquiteto responsável pelos projetos dos monumentos arquitetônicos. Vamos lembrar isso daqui, pessoal? Vamos lá. Oscar Niemeyer, ele está ligado aos monumentos arquitetônicos. Ele é o arquiteto de Brasília. Lúcio Costa é o quem fez os projetos urbanísticos. Isso cai
quase em toda prova. Então, é uma questão que você é obrigado a acertar, porque se você erra, a concorrência inteira sua vai acertar e você vai ficar lá para trás, tá? Então, você não pode perder uma questão dessa. Falou de Oscar Niemeyer, falou de Lúcio Costa, tem que ser basicamente uma questão quase matemática. É isso, é isso, é isso, é isso, tá? Então, a dica é o quê? Opa, tem um zoom aqui. Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Ó, Oscar Niemeyer, ele é o arquiteto. Arquiteto, tá? Então, é uma dica. Ele fez o quê? Os monumentos arquitetônicos. Já, deixa eu pegar uma outra canetinha. Lúcio Costa, ele é o de Lúcio, o de urbanista. Ele fez o quê? Ele fez o quê? O projeto urbanístico, que seria, por exemplo, ali, você pode lembrar das 4 escalas urbanísticas do Lúcio Costa, né? Que seria a monumental, residencial, gregária e a bucólica. Beleza? Lembrando do U de Lúcio, que ele é o urbanista, e lembrando do AR de Oscar, que ele é o arquiteto, tá? Basicamente isso, você vai gabaritar toda a questão, tá? O gabarito dessa daqui, como falei, não é Oscar Niemeyer, aqui seria Lúcio Costa, né? Oscar Niemeyer está ligado aos monumentos arquitetônicos e Lúcio Costa ligado ao projeto urbanístico, beleza? Gabarito totalmente errado, beleza? Então, show, pessoal, vamos para a próxima. Embora etnias indígenas já ocupassem a área que atualmente fica, né, o Distrito Federal, antes mesmo da chegada dos bandeirantes ao Brasil Central, não há, segundo o IBGE, população indígena no Distrito Federal. Galera, há população indígena em qualquer estado brasileiro, mas ela é muito pequena em determinadas unidades da federação, como é o caso do Distrito Federal, que está lá em penúltimo de acordo com o IBGE entre as unidades da federação, tá bom? Então, pessoal, aqui fala na questão, ó, embora etnias já ocupassem a área atualmente, que atualmente é o DF, antes mesmo da chegada dos bandeirantes ao Planalto Central, até aqui tá certo. E aqui ele fala que não há, segundo o IBGE, população indígena do DF. Aí tá errado, tá? Porque há, tá? Porque há. Então o gabarito aqui tá errado. Trouxe aqui para vocês alguns dados do censo, tá? O censo 2022 do IBGE fala que no Distrito Federal tem aí em torno de 5.813 pessoas indígenas, né? 0,34% da população indígena brasileira estaria aqui no Distrito Federal. O DF estaria na penúltima posição do ranking de estados com maior população indígena, à frente apenas do estado de Sergipe, beleza? Gabarito errado, informação bem recente e interessante para você saber, beleza? Então, é isso. Vencemos a tempo o nosso desafio RID-DF, gabarite RID-DF em 15 minutos. Como você foi? Mande aqui nos comentários. Se você ainda não faz parte da comunidade Premium, venha fazer parte, porque esse conteúdo é exclusivo da comunidade Premium e sairá aqui do YouTube em breve. Beleza? Um grande abraço a todos vocês, deixa o like, se inscreva aí no canal. Até mais!